Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de novembro de 2020. Busca por vida extraterrestre. A NASA anunciou na segunda-feira 0601 que seu satélite de pesquisas de exoplanetas em trânsito TESS, sigla em inglês, descobriu um planeta do tamanho da Terra a uma distância intermediária de sua estrela, o que permitiria a presença de água em estado líquido. Mas, desde o final do ano passado, o TESS também está colaborando com astrônomos dedicados à busca por inteligência extraterrestre. O projeto Breakthrough-Listen, que tem este objetivo, foi fundado em 2015 pelo bilionário russo e pioneiro da internet Yuri Miner e ganhou apoio da NASA em seu trabalho, o que elevou o status do grupo de pesquisa. Dois avanços ajudaram esse campo a ultrapassar o domínio da ficção científica. O primeiro foi a descoberta, em 1995, do primeiro planeta fora do nosso sistema estelar, que acabou de ser recompensada com o Prêmio Nobel, e a posterior confirmação de mais de 4.000 outros exoplanetas. O segundo foi a descoberta de extremófilos, organismos capazes de sobreviver em condições extremas de temperatura ou pressão. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona e os espíritos esclarecem sobre a pluralidade dos mundos, que é um dos princípios fundamentais do espiritismo, assim como a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a reencarnação e a comunicação com os espíritos. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Comentário de Kardec: Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente? Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros, no ar. 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Comentário de Kardec: as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes.
No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta a abordar o assunto no capítulo 3, do ensinamento dado pelos Espíritos. Resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhe são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar, para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.